Olá, minha gente, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do sisteminha da semana passada, né? E nós vamos continuar. Quero que vocês me deem um feedback, né? Se esse modelo de apresentação está sendo bom, né? Ou não, para a gente ir melhorando as nossas apresentações aqui em sala de aula. Muito bem, minha gente. Hoje nós reservamos para falar um pouquinho para vocês no aspecto sanitário das abelhas adultas. Muito bem. Doenças de abelha adulta mais conhecida, mais comum, né? Pode ser tida aí a nosemose, a cariose, varroatose e algumas viroses. Mas isso não estou dizendo que todas essas doenças sejam encontradas abundantemente no Brasil. Bom, a nosemose, ela é tida como um protozoário, mas hoje ela foi redescrita e ela passou a ser identificada como um fungo, né, que acomete a parede intestinal da abelha. Então, nós temos aí dois gêneros super conhecidos, o gênero Nosema, né, com duas espécies super conhecidas, que é a Nosema apis ceranae e a Nosema apis. Nosema apis e Nosema ceranae. Essa nosema ela é comum no Brasil, né? O que não é muito comum é uma incidência muito alta, mas pontualmente você tem abelha convivendo com esse fungo no interior do intestino, né? Mas no Brasil ela é muito pouca, né? A incidência da nosema é muito reduzida, né? Normalmente o período de acometimento que você acha mais é no período de junho a setembro, né? E como eu já disse, o problema é que desse fungo, né? Ele acomete na mucosa intestinal, né? E dificultando a digestão e proporcionando muita diarreia. Isso interfere na longevidade, quer dizer, baixa a longevidade da abelha, diminui a população, a densidade populacional da colmeia, né? Também a produtividade vai lá embaixo, né? E pode causar entre 5 a 35% da mortandade ou mortalidade do enxame. Bom, a nosema apresenta também, uma abelha com nosema apresenta sintomas de tremores, dificuldades de locomoção, o intestino dela fica branco leitoso e ele se rompe com muita facilidade, né? As operárias campeiras são encontradas mortas no interior da colmeia, né? No exterior, na frente da colmeia, né? A colmeia às vezes fica suja, como vocês estão vendo nas fotos, né? Aqui também, olha, assim, grandes infestações até dentro da colmeia, porque a abelha não consegue fazer voos para fazer a sua higiene, né? Então, esses são casos extremos. Eu nunca vi uma colmeia desse jeito. Já vi ela pontilhadinha, um pontinho amarelo, 10, 20 pontinhos amarelos, mas não essa infinidade, né, de fezes, né, envolvendo a colmeia. Então isso é mais típico do mundo, é bem tipificado, que é problema de nosema. Bom, como é que a gente faz a identificação? A gente remove o intestino da apis, né? E faz uma maceração desse intestino com água e põe numa câmara chamada câmara de Neubauer
que vai dar a contagem quadro a quadro do número de nosema. E aí a gente tem lá uma regrinha lá, quantifica e sabe se esse índice está muito acima ou muito abaixo, né? Causando um nível de dano maior ou menor para a colmeia. Aqui vocês podem ver uma nosema apis e uma nosema cerane. A nosema, isso é uma foto microscópica, né? A nosema apis, ela é mais gordinha e a cerane, ela é mais compridinha, tá? Como que a gente pode controlar, né, essa infestação? Por exemplo, a traça da cera, ela carrega no corpo e nas asas o fungo da nosema. Uma outra coisa também, água parada próxima, né? Coxos, coletores em comum, né? Isso também, onde tem muito contato de abelha, pode acontecer uma transmissão. Tratamento no Brasil, gente, a gente não recomenda, tá? Apesar de ter alguns apicultores que infelizmente acham que estão fazendo a coisa certa, por ignorância, né? Passam a tratar as suas abelhas. Mas é muito perigoso isso, porque vai dar resíduo nesse mel, e se uma pessoa for alérgica, por exemplo, a enxofre, aqui nesse caso fumagilina, né? For alérgica e tomar contato com o mel contaminado, ela pode ter uma reação alérgica fantástica, pode chegar até a morte, né? Então a gente evita de tratar as abelhas, primeiro, porque uma abelha que é tratada, ela não vai desenvolver resistência naturalmente, né? E a abelha tratada pode gerar resíduo nos produtos que ela da colmeia, tá? Muito bem. Outros acometimentos também que a gente vê com mais frequência são os ataques por ácaro, né? O Acarapis ou Acarapis udi é um endoparasita, ou seja, é um ácaro que anda nas vias respiratórias da abelha. E a varroa é também um ácaro, só que ela não é ectoparasita, ou seja, ela anda na superfície do corpo da abelha. Bom, o Acarapis udi é essa coisinha feia que vocês estão vendo aqui na fotografia, tá? E ele é pequenininho, isso aí é uma foto de microscopia óptica, né? E ele consegue então entrar dentro da colmeia, ou via contaminação de outras abelhas por contato, né? Enfim, e aí ele atinge as vias respiratórias das abelhas e passam a causar, né, esse transtorno na respiração da abelha. Muito bem. Na Grã-Bretanha, né, foi descoberto na década de 20, né, 1921, né, foram detectados e promovendo alta mortandade das abelhas. Então, Bélgica, França, Suíça, Austrália, Polônia, Alemanha, Espanha tiveram o seu período negro, vamos dizer assim, de grande mortandade de abelhas causada por esse ácaro. No mundo inteiro tem esse ácaro, só que na Austrália ele não foi
atualmente detectado. Muito bem. A cor dele é meio amarelinha, né? Tá? E tem um aparelho bucal picador, então ele incomoda muito a abelha, né? Entrando nas vias respiratórias dela, tá? Ele tem dimorfismo sexual, ou seja, o macho é diferente da fêmea em tamanhos, né? Em patinhas maiores e menores, né? Tá aí o casal 20. Um ciclo evolutivo, né? Uma fêmea penetra nos estigmas torácicos da abelha, 4, 5 dias. Essa fêmea já está fazendo postura, tá? Em torno de 9 dias já existem as ninfas, né? E indivíduo adulto, né? Macho e fêmea se cruzam dentro das vias respiratórias e começa tudo de novo, né? Bom, a carapsose, né, é a infestação do ácaro na traqueia. Aqui vocês podem ver uma traqueia, né, que é a parte de circulação de ar das abelhas, todinha acometida pelo ácaro, tá? Então, essa infestação do ácaro, eu tenho foco em abelhas adultas. Ele ataca o aparelho respiratório traqueal, tá? E isso pode levar uma colônia à morte, né? Mas aqui no Brasil a gente não tem, ou por não ter esse diagnóstico, mas a gente não tem grandes notícias da presença desse ácaro. Bom, o que vai acontecer com as abelhas? Vai ser liberado toxinas no corpo dela, né? Vai causar obstrução das vias respiratórias. Imagina que situação que é essa, né? Rompimento dos tecidos da traqueia. E em função da toxina, ela vai gerar, né, uma reação neuromuscular, principalmente no período de voo das abelhas, tá? O que nós podemos fazer para evitar a proliferação do ácaro? Evitar lugares com umidade. Por exemplo, gente, zonas de floresta, de eucalipto e florestas nativas, elas são muito cinzas, são muito úmidas. Então, deve-se evitar sombreamento excessivo, porque a abelha acaba, na desidratação, né, do mel, acaba formando gotículas condensadas na tampa, e aí mantém a umidade dentro da colmeia. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado de sol pleno ou moderado para evitar um excesso de sol, uma insolação, e também uma ausência de sol que pode criar um ambiente favorável para o desenvolvimento do ácaro. Existe tratamento à base de salicilato de metila e cristais de mentol, né, hortelã, vamos dizer assim, né, e óleos essenciais. Mas não é utilizado no Brasil porque nós não temos essa ocorrência, né? Olha só para vocês verem, existem 26 espécies de ácaros que podem acometer nas abelhas, né? E com hábito de nidificação no interior da colônia, né? Então aí tem alguns nomes, né, de espécie, né, dos ácaros, né? Muito bem. Tem alguns ácaros que têm uma relação, né, vamos dizer assim, mutualista, né, entre as abelhas. Então, às vezes eles ficam perturbando para que ela pare de alimento, fica ali para pegar o pólen que
que suja, né, os pelos das abelhas e assim por diante. Bom, nós temos um cidadãozinho, não passou, a mosca sem asas, né? São comensais, então ela vive ali comendo da própria alimentação da abelha. Na verdade, o que acontece é que ela fica incomodando, né? Ela não faz nada, mas ela fica, é que nem um peixe-piloto, como a gente diz, né? O peixe-piloto, ele fica atracado, vamos dizer assim, no corpo do tubarão e bem pertinho da boca, que a hora que sobra um alimentinho da boca, ele come. Então, na verdade, esse ectoparasita aí, esse ácaro, fica só perturbando a abelha, né, para receber alimentação. Aqui também, falando ainda do ácaro, né, lá da traqueia, às vezes você vê a abelha rastejando na frente da colmeia, no alvado, com asas separadas, impossibilitadas de voar. Então, com ações neurotóxicas, né? Porém, não se deve concluir, né, que é envenenamento por agroquímico, porque tem envenenamento também pelo próprio ácaro, ok? Bom, feito o diagnóstico, no Brasil, novamente falando para vocês, não se faz o tratamento porque se prefere fazer uma seleção, um melhoramento. Então, um enxame que não está indo muito bem, sempre qual que é a primeira prescrição? Troca de rainha, tá? Bom, a gente pode fazer o diagnóstico, né, com a colheita de abelhas, a gente faz um macerado com a traqueia, né? A gente macera a abelha e a gente vai encontrar por lá os ácaros, né? E é uma leitura em microscópio, né? Óptico comum. Bom, existem uns tratamentos que não são realizados no Brasil, né? Que é a pulverização com nitrobenzeno, ou a colocação de buchas, né, de espumas, ou maravilhas umidificadas com a solução. E ali fica, né? Nós temos também o timol, utilizado para o tratamento de varroatose, também utilizado com espumas e óleos voláteis, né? Então aqui você está vendo serragem, né, palha, embebida no timol, que fica no alimentador de topo, para que as abelhas recebam esse óleo volátil e desprenda delas, né, esse ácaro e acaba morrendo. Bom, varroatose é o estudo do ataque, né, do acometimento da varroa nas operárias. E olha para vocês que curioso, esses países, esses continentes que estão em vermelho, né, são as áreas de dispersão do ácaro, né, da varroa. Então, a África é um país que está, né, o continente africano está mais isento. Austrália, no Brasil tem, todo o resto do mundo tem, né? Também é um ectoparasita e de coloração marrom, né? E ele já infesta tanto cria adulta como indivíduos adultos, como as crias, as larvas jovens, né? Bom, e ele tem sido apontado como um dos maiores problemas da apicultura mundial em termos de doença. Porque se fosse só ele sugar a hemolinfa da abelha, é uma coisa, mas além de sugar, ele pode estar introduzindo vírus, né? E aí sim, dizimando possivelmente apiários.
No Brasil ainda a gente não tem esse tipo de acometimento. Por quê? Porque as nossas abelhas têm um alto comportamento higiênico e acaba controlando o número de varroas em suas colmeias. A varroa você encontra desde as larvas até o adulto e sem distinção. Operária, rainha, zangões. Os zangões, vamos ver, são as células de preferência, porque o ciclo de desenvolvimento coincide com o ciclo de desenvolvimento do zangão. Tá? A varroatose, né? Antigamente pensava-se que era causada pelo Varroa jacobsoni, mas não, ele foi redescrito de uns anos para cá, eu digo uns 10, 15 anos para cá, em Varroa destructor. Olha a infestação que esse zangão, né, está com a varroa, né? Se a infestação é muito alta, como ele fica seguindo o ciclo larval, né, até indivíduo adulto, ele pode causar dano no desenvolvimento do enxame, se a quantidade de varroa estiver muito alta. Né? Aqui é um ciclo evolutivo, né? Esse ácaro apresenta um dimorfismo sexual, ou seja, um ácaro, a fêmea é maior que o macho, né? E o macho sempre pequenininho. E qual que é o sintoma que a gente vê? A primeira coisa que a gente vê é a varroa no corpo da abelha. A outra coisa, em grandes infestações, você vê deformação principalmente de asas, né? E de pernas, né? Então, esse é o maior sintoma. Mas a gente não pode deixar o negócio correr solto e nem abusar, porque ela pode, um ou outro varroa pode estar contaminado e vir fazer, então, uma contaminação por vírus na abelha. Estou com um dozinho de mostrar para vocês, olha o zangão, como é que ele está empesteado por varroa. Muito bem, já falei que eles se alimentam de hemolinfa, né? E aí causam a redução da longevidade das abelhas, né? E apresentam crias e indivíduos adultos deformados. Outros fatores que influenciam na infestação ora maior ou ora menor, né? Uma das condições climáticas, umidade de novo e temperatura, né? É uma coisa que propicia o desenvolvimento e a presença do ácaro nas colmeias, né? Dependendo da raça da colmeia, da espécie, como eu já disse para vocês, né? Ela é mais resistente ou menos resistente, tá? A Apis mellifera não apresenta o comportamento higiênico tão eficiente. Olha para vocês verem a asa dessa abelhinha, coitadinha. Ela não teve chance, né? Ela foi sugada no período de desenvolvimento dela e acabou tendo estruturas deformadas em seu corpo. Então, qual que é os cuidados, né? Trocar sempre os favos velhos, né, pelos novos. Tomar cuidado com pilhagem, né? Uma abelha vai para casa para comer da outra para predar e acaba também levando de graça a varroa que dissemina em outra colmeia, né? Apicultura migratória também a gente tem que tomar cuidado, né? Principalmente pelo livre acesso do zangão em todas as colmeias. E é essa hora que ele
encosta numa abelha e recebe a varroa e acaba levando para outras colmeias, né? Alimentador coletivo também, uma abelha encostar na outra, né? E o varroa não é bobo nem nada, e ele acaba então indo para o corpo, contaminando outras colmeias. Coletores coletivos também é um problema para contágio, né? Captura de enxame, quer dizer, a gente sempre faz isso, né? A gente normalmente não desenvolve um enxame, né? No Brasil, a gente sai catando enxame por aí. Numa dessas, você traz um enxame não selecionado, que já vai trazer dor de cabeça para o seu apiário. Então, ele tem que fazer pelo menos uma quarentena, né? Para impedindo de grandes problemas com varroa. Muito bem, moçada. O que a gente deve fazer? A mesma coisa. Troca de rainha, comportamento higiênico mais evidente, né? Nós vamos falar sobre isso na outra semana, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Bom, existem as infestações severas, né? E a gente considera como infestação severa o índice a partir superior de 20% em abelhas melíferas. A maior parte, por causa desse comportamento higiênico, mantém os enxames com 3, 4, até 7% no índice de varroa. Agora, já conseguimos detectar, né, até 25% de varroa contaminando a colmeia. Olha só que judiação. Então, você tem aqui, né, a fêmea, né, que foi infectada pelos ácaros, e aqui na oportunidade vocês veem 3 ácaros, indivíduo macho da colmeia, né? Então a fêmea é bem maior, marrom, o macho da colmeia é bem menor e cor branca, né? Olha lá, ela uma visão mais próxima, né? Olha lá, asa deformada e 2 varroas sugando a hemolinfa dessa operária, né? Lá na larva, né? Na larva de novo, né? Olha lá, já na pulpa, né? Ela não perde oportunidades. Bom, gente, existem tratamentos, né? E também no Brasil não é prescrito. Agora, no sul do Brasil começou a ter um índice de 25% de varroa. Então, por colmeia. Então, a gente não pode mandar matar todas as caixas e só ir trocando rainha à torto direito, que nem sempre temos rainha. Então, numa infestação altíssima, até os órgãos, né, as instituições certificadoras de orgânicos permite o uso de ácido acetil salicílico para fazer o combate à varroa. E é um produto que é aceito nos tratamentos de produtos orgânicos. Então, o que nós temos que fazer em alta infestação? Eliminar os favos de zangões, né? Trazer para o apiário linhagens resistentes, com comportamento higiênico acima de 80%, né? Que é um apiário, que nós vamos, isso é motivo para a próxima aula a gente conversar. Um apiário, uma colmeia com comportamento higiênico, né? Ela tem que apresentar em 24 horas após a morte de uma abelha a limpeza total de um alvéolo.
Então, é uma forma também da gente verificar a eficácia na resposta, né, e no comportamento higiênico das nossas abelhas. Já falei para vocês que a gente não se autoriza aqui tratamento nenhum, né? E a gente tem aqui uns tratamentos alternativos com tomilho, que é o timol, eucalipto, hortelã, arruda, cravo, enfim, vocês podem ver lá o ácido oxálico, né, para combater a presença de varroa. Aqui é uma amostra que eles fazem, né? Aqui na mão do apicultor ele comprou, né, essas tirinhas. Essas tirinhas estão embebidas em ácido oxálico, né? E aí fica alguns minutos e as abelhas vão morrendo, tá? Bom, varroa, né? Vocês estão vendo aqui. Deixa eu voltar aqui para nossa sequência, né? Então, gente, olha aqui, o Leptus é um outro ácaro, né? Meio esquisitinho, né? Mas às vezes já foi encontrado isso aqui no Instituto Zootecnia, já foi sido encontrado. É um piolho, né? É muito comum na Guatemala e no Peru, né? E é esse negócio vermelhinho que vocês estão vendo aqui, que também suga a hemolinfa da abelha, tá? Tem uma relação de comensalismo e também parasitismo, né? Com a abelha, cerca de 90 espécies que são encontradas, né, normalmente na Guatemala. Bom, mesmo ciclo evolutivo, né? Esse animalzinho, né? Ele é colocado, os ovos são colocados na superfície do solo, né? Ou no fundo do ninho, e na oportunidade a larva, né, eclode, né? E ela já vai, vamos dizer assim, em busca de alimento, né? E à medida que ela vai se alimentando, ela vai mudando de cor, né? De vermelho alaranjado, né? E ela fica então no corpo da abelha ali, comendo, né, o pólen que gruda no pelo da abelha e assim por diante, né? Então aqui a gente pode ver também alguns ácaros, né? Aquela braula cueca, né? Que é interessante, que ficam perturbando a abelha, né? A braula aqui. Então a braula cueca, né? Também é um piolho que fica perturbando as abelhas lá, né? E até pegar o alimento, às vezes até a abelha alimenta esse ácarozinho aí. Tá mais para ilustrar para vocês, né? Olha lá o ácaro aqui, ó, né? E o corpo da abelha com vários ovos, né? E também sujo com pólen, com alimento, que a abelha vai direto, né? Muito bem. Também é uma distribuição enorme. Na Austrália também não tem, né? Na África já tem vários lugares que tem, na América Latina também. Mas não é um indivíduo, um piolinho que cause nível de dano, né?
para as nossas abelhas. Tá, ele tá aqui e ele tá bem feioso, né? Aí, então são coisas que a gente só está citando, que porém não chega a causar grandes repercussões na nossa apis, né? Bom, para o controle do piolho, a gente não tem muita sugestão, né? E também ele não é considerado praga, né? Grandes pragas, né? Existem os pesticidas sintéticos usados pela varroa, que pode ser usado também para combater esse ácaro, né? São acaricidas, né? Que pode ser ou não, né? Eficaz, eficiente no combate das abelhas. Mas volto a dizer, no Brasil a gente não faz tratamento. Bom, Aetina túmida. Por enquanto, moçada, aquele besouro, né, que foi descoberto aqui em São Paulo em 2005, ele não fez nenhum dano. O que ele faz em colmeias e em outros lugares do mundo? Grandes infestações, o coleóptera, ele vai perfurando os favos de mel, né? Ele acaba defecando nos favos de mel, e aí começa um processo de fermentação do mel, né? Então o que acontece? Em grandes infestações, quando você chega no apiário, o mel está todo escorrido para fora da colmeia e fermentado. Esse é o grande nível de dano que a Aetina causa em outras localidades do mundo. Mas como a gente tem uma espécie altamente resistente, por enquanto o que se vê aqui desse ácaro é que ele não tem causado nenhum problema para as abelhas, mas não custa estarmos acompanhando, né, a fiscalização. Aqui está a Aetina túmida, ele tem uma capacidade de proliferação enorme. Acontece o seguinte, que quando a Aetina ela cruza, ela dá larvinha, e depois a larva fica maiorzinha. Aí ela vai se enterrar a 30 centímetros no solo, por exemplo, como qualquer outro besouro, coleóptera, né? E assim sucessivamente. Então, às vezes você querendo combater o besouro na colmeia, você tem um estoque no chão. Então, também é algo meio difícil, né? Mas como é que você vai fazer o controle disso, né? Mas independente disso, no Brasil ele não tem feito absolutamente nada. Agora a gente tem que só tomar postura, né, para não ter grandes infestações dessas colmeias. Olha, virose. Tem uma lista de vírus aqui, cerca de 18 diferentes vírus, né, que podem atacar as abelhas, né? Só que nenhum desses vírus, né, são acometidos aqui no Brasil, tá? Bom, nas viroses, que não, como eu disse, não tem nada no Brasil ainda, né? As viroses elas são variáveis e com sintomas inespecíficos, asas deformadas ou opacas, né? Abelha sem pelo, aspecto lustroso, tremores ou paralisias, né? Então são esses sintomas meio que geralzão, né? Meio comum a outras
patologias, outras doenças, né? Bom, como é que a gente faz a identificação? A gente faz a identificação de vírus por laboratório. No Brasil não tem um laboratório para identificação de vírus, né? E mais ainda, o custo é altíssimo para se fazer a detecção, mas é mais a título do conhecimento de vocês, né? Bom, se a gente quiser controlar uma virose, é importante que a gente controle a varroatose, porque é ela que faz a transmissão de vírus para as abelhas. Também um outro controle importante, né, é manter colmeias sadias, não estressadas, né, com cera nova, alimentação quando necessário, assim por diante. E o tratamento, ainda no momento, não se tem, né, um tratamento específico, é só fazer manejo e tem enxames fortes, né, para que ele não fique suscetível a um ataque, né, de qualquer que seja o predador. Bom, gente, aqui tem algumas bibliografias que a gente pegou de fonte, né, e agora nós vamos ficar no chat para ficar tirando as dúvidas de vocês. A gente vai bater um papo no chat e eu estou à disposição, ok? Um abraço a todos e até o chat. Bye, bye.